Os 4 subtipos propostos por Theodore Millon para o transtorno de personalidade borderline, TPB, proporcionam uma estrutura para entender melhor as variações individuais dentro do diagnóstico. Eles são como segue. Borderline desencorajado. Este tipo de personalidade borderline é caracterizado por sentimentos de desânimo, vulnerabilidade e medo intenso de rejeição e abandono. Indivíduos nessa categoria podem ser excessivamente dependentes dos outros para aprovação e apoio, e podem ter dificuldade em defender seus próprios direitos e necessidades. Eles podem se sentir impotentes, desamparados ou injustiçados e podem ter um medo exagerado de serem deixados sozinhos. Em situações estressantes, eles podem recorrer ao comportamento autodestrutivo ou suicida. Aqui está um exemplo de um indivíduo com características do subtipo borderline desencorajado proposto por Theodore Millon. Ana sempre sentiu que estava à margem da sociedade, nunca completamente parte dela. Desde criança, ela era extremamente sensível a qualquer crítica ou rejeição, mesmo que imaginada. Uma palavra dura ou um olhar de desaprovação eram suficientes para enviá-la a um turbilhão de emoções negativas. Conforme crescia, Ana se tornava cada vez mais dependente das opiniões dos outros para formar sua autoimagem. Ela constantemente buscava a aprovação e validação de seus amigos, familiares e colegas de trabalho, mas nunca sentia que era suficiente. Ela se sentia cronicamente insuficiente e insegura, sempre preocupada que os outros a abandonassem ou a rejeitassem. No trabalho, Ana tinha dificuldade em se posicionar. Mesmo quando estava sobrecarregada com tarefas, ela tinha medo de dizer não, temendo que seu chefe ou colegas a vissem como incompetente ou preguiçosa. Em vez disso, ela continuava assumindo mais responsabilidades, até o ponto de esgotamento. Nos relacionamentos, Ana tinha um medo intenso de ser abandonada. Ela se apegava aos parceiros, ansiosa por qualquer sinal de que eles pudessem estar perdendo o interesse. Ela frequentemente interpretava mal ações inocentes como sinais de rejeição e reagia com desespero e pânico. Ana vivia em um estado constante de tensão e ansiedade, sempre se sentindo à beira de um colapso. Às vezes, quando a dor emocional se tornava muito intensa, ela recorria à automutilação como uma forma de aliviar a angústia. Quando finalmente buscou ajuda, Ana foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, subtipo desencorajado. Com o auxílio de seu terapeuta, ela começou a aprender como gerenciar suas emoções intensas, como estabelecer limites saudáveis e como desenvolver uma autoimagem mais positiva e estável. Foi um processo longo e difícil, mas Ana estava determinada a melhorar e a viver uma vida mais saudável e gratificante. Esta é uma história fictícia e simplificada, destinada a ilustrar alguns dos traços característicos do subtipo borderline desencorajado. Na realidade, o TPB é uma condição complexa que pode se manifestar de maneiras diferentes em diferentes pessoas, e o caminho para a recuperação pode variar muito de pessoa para pessoa. Borderline autodestrutivo. Os indivíduos com este tipo de TPB tendem a ter uma autoimagem negativa e a se envolver em comportamentos autodestrutivos. Eles podem ser cronicamente deprimidos, ansiosos e culpados, e podem se culpar por problemas que estão além de seu controle. Muitas vezes, eles se martirizam em situações de crise e têm dificuldade em ver as coisas de uma perspectiva positiva. Os comportamentos autodestrutivos podem incluir automutilação, abuso de substâncias e tentativas de suicídio. Aqui está um exemplo de um indivíduo com características do subtipo borderline autodestrutivo proposto por Theodore Millon. Luiz sempre foi o tipo de pessoa que se colocava em último lugar. Desde criança, ele sentia uma profunda insatisfação consigo mesmo. Não importava o que conquistasse ou realizasse, sempre havia uma voz em sua cabeça dizendo que não era bom o suficiente, que era um fardo para os outros. Ao longo dos anos, Luiz desenvolveu um padrão de comportamento autodestrutivo. Ele frequentemente se envolvia em situações arriscadas e prejudiciais, como o consumo excessivo de álcool e o descuido com sua saúde física. Ele ignorava suas necessidades básicas, como comer adequadamente ou dormir o suficiente, e muitas vezes se punia fisicamente quando se sentia particularmente mal consigo mesmo. No trabalho, Luiz era conhecido por seu perfeccionismo e sua tendência a assumir muito mais trabalho do que podia lidar. Ele se esforçava até o ponto de exaustão, convencido de que qualquer falha ou erro seria uma prova de sua incompetência.
Quando as coisas não saíam como planejado, ele se culpava intensamente, acreditando que era o único responsável. Nos relacionamentos, Luiz tinha dificuldade em aceitar amor e carinho. Ele se sentia indigno e tinha medo de que, se as pessoas realmente o conhecessem, elas o rejeitariam. Ele se mantinha emocionalmente distante, recusando-se a se abrir para os outros, com medo de ser ferido. Um dia, após um episódio particularmente grave de automutilação, Luiz procurou ajuda. Foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, subtipo autodestrutivo. Com o auxílio de um terapeuta, ele começou a trabalhar para desafiar seus pensamentos autodestrutivos, aprender a se cuidar melhor e desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com o estresse e a dor emocional. Esta é uma história fictícia e simplificada, destinada a ilustrar alguns dos traços característicos do subtipo borderline autodestrutivo. Na realidade, o TPB é uma condição complexa que pode se manifestar de maneiras diferentes em diferentes pessoas, e o caminho para a recuperação pode variar muito de pessoa para pessoa. Borderline petulante. Este subtipo é caracterizado por comportamento passivo-agressivo, pessimismo e irritabilidade. Indivíduos nessa categoria podem ser facilmente ofendidos e podem reagir de maneira exagerada a críticas ou rejeições percebidas. Eles podem ser teimosos, ressentidos e vingativos, e podem ter dificuldade em controlar seus impulsos de raiva. Eles também podem ter dificuldade em formar e manter relacionamentos saudáveis devido à sua tendência a alternar entre a necessidade de afeição e o desejo de vingança. Aqui está um exemplo de um indivíduo com características do subtipo borderline petulante proposto por Theodore Millon. Carolina sempre teve uma personalidade forte. Desde pequena, ela tinha uma tendência a reagir de maneira exagerada a situações que não saíam como esperado. Ela facilmente se sentia ofendida e agia de forma passivo-agressiva quando se sentia ferida ou rejeitada. No trabalho, Carolina tinha dificuldades em lidar com críticas ou feedback negativo. Ela se sentia pessoalmente atacada e muitas vezes reagia com hostilidade, o que resultava em conflitos frequentes com seus colegas de trabalho e supervisores. Em seus relacionamentos, Carolina era conhecida por sua instabilidade. Ela alternava entre momentos de carinho intenso e explosões de raiva. Pequenas falhas ou desatenções de seu parceiro eram interpretadas como rejeição ou desrespeito, o que a levava a reagir com raiva e vingança. Sua inabilidade de lidar com as emoções negativas tornava difícil para ela manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Carolina também tinha dificuldade em controlar seus impulsos de raiva. Frequentemente, ela agia de forma impensada, dizendo coisas que machucavam os outros e se arrependendo depois. Ela se sentia constantemente incompreendida e injustiçada, e tinha dificuldade em reconhecer o impacto de seu comportamento nas pessoas ao seu redor. Eventualmente, os conflitos constantes e a instabilidade emocional levaram Carolina a procurar ajuda. Foi quando ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, subtipo petulante. Com a ajuda de um terapeuta, Carolina começou a aprender estratégias para controlar seus impulsos de raiva, melhorar suas habilidades de comunicação e desenvolver uma compreensão mais equilibrada de si mesma e dos outros. Esta é uma história fictícia e simplificada, destinada a ilustrar alguns dos traços característicos do subtipo borderline petulante. Na realidade, o TPB é uma condição complexa que pode se manifestar de maneiras diferentes em diferentes pessoas, e o caminho para a recuperação pode variar muito de pessoa para pessoa. Borderline impulsivo. Os indivíduos com este subtipo de TPB são marcados por impulsividade, imprevisibilidade e comportamento potencialmente perigoso. Eles são propensos a comportamentos de risco, como gastos excessivos, comportamento sexual imprudente, abuso de substâncias e condução perigosa. Eles também podem ter dificuldade em controlar a raiva e podem reagir de forma exagerada a eventos menores. Este subtipo é o mais propenso a ter conflitos com a lei ou problemas no local de trabalho devido ao seu comportamento impulsivo e falta de consideração pelas consequências. Aqui está um exemplo de um indivíduo com características do subtipo borderline impulsivo proposto por Theodore Millon. Gabriel sempre foi alguém de espírito livre. Desde cedo, ele era conhecido por seu comportamento impulsivo e imprevisível.
Ele era propenso a comportamentos de risco, como gastos excessivos, dirigir de maneira imprudente e envolver-se em relações românticas rápidas e intensas. No trabalho, Gabriel tinha uma reputação de ser criativo e energético, mas também inconsistente. Ele tinha dificuldade em manter-se focado em um projeto por muito tempo e muitas vezes abandonava as tarefas antes de concluí-las. Sua impulsividade também o levava a tomar decisões precipitadas, o que frequentemente resultava em problemas. Em seus relacionamentos, Gabriel era conhecido por sua intensidade. Ele se apaixonava rapidamente e com profundidade, mas seus sentimentos tendiam a esfriar tão rapidamente quanto haviam surgido. Ele tinha dificuldade em manter relacionamentos a longo prazo devido à sua impulsividade e falta de consideração pelas consequências de suas ações. Gabriel também tinha dificuldade em controlar a raiva. Ele frequentemente reagia de forma exagerada a eventos menores e tinha dificuldade em se acalmar depois de se irritar. Seu comportamento impulsivo e raiva descontrolada muitas vezes resultavam em confrontos com outras pessoas e problemas com a lei. Eventualmente, Gabriel procurou ajuda para seus problemas. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, subtipo impulsivo. Com a ajuda de um terapeuta, Gabriel começou a aprender estratégias para controlar sua impulsividade, gerenciar sua raiva e desenvolver habilidades de tomada de decisão mais eficazes. Esta é uma história fictícia e simplificada, destinada a ilustrar alguns dos traços característicos do subtipo borderline impulsivo. Na realidade, o TPB é uma condição complexa que pode se manifestar de maneiras diferentes em diferentes pessoas, e o caminho para a recuperação pode variar muito de pessoa para pessoa. É importante notar que esses subtipos não são diagnósticos oficiais e que uma pessoa com TPB pode exibir características de mais de um subtipo. Além disso, esses subtipos não são mutuamente exclusivos e os indivíduos podem exibir características de diferentes subtipos em diferentes momentos ou em resposta a diferentes gatilhos. O tratamento para o TPB geralmente envolve uma combinação de terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e medicamentos para tratar sintomas específicos, como instabilidade do humor ou impulsividade. Serviços online de psicologia especializados em transtorno borderline a preços acessíveis com Marcelo Pascoal Pizzuti. Você está procurando ajuda para lidar com transtorno borderline? Marcelo Pascoal Pizzuti é um psicólogo especializado nesse transtorno e oferece seus serviços online por um preço social, tornando a terapia acessível a todos que precisam de ajuda. Com a experiência e expertise de Marcelo, você pode obter o apoio necessário para lidar com o transtorno borderline e os desafios que ele pode trazer para a sua vida. Através da terapia online, você pode receber ajuda e orientação para lidar com sintomas como alterações de humor, impulsividade, instabilidade emocional e dificuldades de relacionamento. Além de oferecer serviços especializados em transtorno borderline, Marcelo também trabalha com outras questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse. Com um enfoque humanizado e empático, Marcelo oferece um espaço seguro para você explorar seus sentimentos e trabalhar em direção à mudança e ao crescimento pessoal. Não deixe que o transtorno borderline ou outros desafios emocionais o impeçam de viver uma vida plena e satisfatória. Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzuti para saber mais sobre seus serviços online de psicologia e agendar sua primeira sessão. A ajuda e o apoio que você precisa estão ao seu alcance. Link de contato de Marcelo na descrição deste vídeo.